Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre medos e ansiedades, então fica ligadinho aí. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha para cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Bem, pessoal, o que é o medo, né? O medo é, na verdade, uma expectativa de que algo possa acontecer de forma ruim. Então, existem vários tipos de medo. Existe o medo de coisas concretas, onde a pessoa tem um medo de algo que, por exemplo, possa acontecer, medo de barata, medo de agulha, medo de avião, medo de assalto. Esse é um medo concreto. Existem também aqueles medos que são baseados em sentimentos, onde a pessoa tem medo de ser. A pessoa que tem medo de ser, ela se encolhe, ela se reprova automaticamente, ela se sente inferior, ela tem muito medo do que os outros vão falar dela. Então, esses medos, todos eles atrapalham demais a vida da pessoa, faz com que a pessoa, ela acredite que ela não pode ir além. Então, é um sentimento de desvalorização sobre ser, sobre conseguir ser. Então, no caso, a pessoa que tem medo, ela fica com a vida paralisada, ela fica com a vida bagunçada por causa destes medos. Então, já tratei vários casos onde a pessoa me falava assim: Cristina, eu por muito tempo eu não saí de casa, ou evitava sair de casa, ou eu evito fazer as reuniões, eu chego atrasada. Por quê? Para não lidar com aquela situação que eu não sei lidar, para não encontrar com determinadas pessoas, para não fazer coisas que precisam acontecer. Eu já tive casos muitos casos, inclusive, onde as pessoas falam: eu não aceitei certos cargos, onde eu ganharia mais, onde eu gostaria de exercer aquele cargo, porque naquele cargo eu teria que me expor mais, eu teria que falar com pessoas, eu teria que ser ouvido por pessoas, e nessa exposição a pessoa sentiu tanto medo, né, na possibilidade da exposição, que ela se encolheu, e aí ela não fez. Então, esses medos, eles atrapalham a vida da pessoa. Se esse é o seu caso, entenda em primeiro lugar o seguinte: este medo é uma criação emocional que foi criada baseada em um fato. Então, o fato pode ter sido algo que realmente aconteceu, que foi traumático na sua vida e que deixou marcas, esses sentimentos são marcas, ou pode ser um medo que não tem muito fundamento, que você acha que é, mas que não teve um fato concreto, você não lembra, né? Na verdade, você só não lembra, o fato ele sempre existiu. Então, como funciona, como é criado o medo? Vamos entender como que ele é criado para que você entenda também como se livrar destes medos. O medo é criado a partir de algo que acontece, seja algo bem concreto, né? Como eu disse antes, um fato, ou algo que é, na verdade, equivocado, ou seja, é entendido de forma errada. Não importa, a questão é que acontece lá algo, né, um fato, e aquilo que aconteceu, no momento que aconteceu, foi muito ruim, o que a gente chama de trauma, foi traumático. Então, a pessoa criou naquele momento a sensação, muitas vezes é uma sensação terrível, que beira quase a sensação do morrer, né, da morte, e aquela sensação, ela fica gravada nas células da pessoa, nas memórias corporais, literalmente. E aí, o que acontece? A pessoa,
ela não quer passar por aquilo de jeito nenhum. Muitas vezes, até de forma inconsciente, essa defesa é criada, onde a pessoa, às vezes, ela nem sabe por quê, mas ela não quer se aproximar de determinada situação, por exemplo. Então, vamos lá, estamos entendendo o medo. Então, esse medo é criado um dia. E ele fica lá como essa memória. Então, o que que acontece? Para você se proteger, o seu sistema emocional faz o seguinte, com que você se afaste sempre do medo. Ou seja, você tem dentro de você gravado aquela ideia de que se você passar por aquilo novamente, vai acontecer aquela dor, vamos chamar assim, de novo. Então, o que que acontece? A pessoa, ela evita a todo custo que a situação aconteça. Então, a pessoa que, por exemplo, se esquiva de se expor, ela um dia foi exposta de uma forma muito ruim. Ou ela assistiu alguém sendo exposto de uma forma muito ruim. Ou ela ouviu algo ruim a respeito de se expor que trouxe um terror, um medo naquele momento. Então, a pessoa gravou dentro dela. Significa que eu não posso me expor. Então, essa pessoa foge literalmente daquela exposição. E muitas vezes o que acontece com os medos é que a pessoa ela dispara um sistema emocional, na verdade é um sistema de proteção que trabalha com a questão emocional da pessoa, é disparado literalmente essa memória, e essa memória cria sensações muito ruins, como, por exemplo, a pessoa pode tremer, ficar vermelha, ficar sem força, esquecer, é muito comum, a pessoa perde ali o controle da situação, a pessoa se embaraça totalmente, aquilo que ela gostaria de dizer, ela não consegue dizer, ela realmente trava. Então, a pessoa que tem um medo concreto de algo, muitas vezes a pessoa fica com dor de barriga, ela fica doente, ela chega a... já tive casos de pessoas que chegavam a desmaiar. Por quê? Porque a pessoa, ela passar por aquilo de novo é tão terrível, a possibilidade de passar por aquilo de novo é tão terrível que a pessoa se segura. Então, se esse é o seu caso, entenda que existe uma memória que precisa ser tirada. Como que eu trabalho com essas pessoas? Eu, inclusive, me especializei em pessoas que têm travas e traumas. Já tive pessoas, por exemplo, que não conseguiam comer frutas, legumes, não conseguiam tocar certas coisas, não conseguiam fazer certas coisas, ou se expressar, ou simplesmente deixar ali o dia a dia acontecer por causa desses traumas. E aí o que acontece? Esses traumas ou travas, tem gente que prefere a palavra trauma, outros travas, é meio que a mesma coisa. Então, o que eu faço com essas pessoas quando elas chegam lá no consultório? A primeira coisa é tirar a sensação e a ideia por trás dessa sensação de que aquilo não pode acontecer de novo, né? Ou seja, a pessoa vai passar a acreditar que é possível, em primeiro lugar, que ela seja curada, que aquilo seja resolvido. E depois disso, a gente vai trabalhar especificamente com cada pessoa para tirar as sensações do medo ou daquilo que está atrapalhando a pessoa. E como eu faço isso, gente? Eu faço isso através de técnicas, como, por exemplo, a programação neurolinguística, tenho a hipnose também, uso muito a hipnose no consultório quando é necessário. Utilizo também o Arolutifar, que é uma técnica energética. Tenho técnicas também de toque, onde eu trabalho com as memórias corporais na pessoa. Ou seja, a pessoa vai passar a se sentir diferente. Então, a pessoa que tinha medo ao se expor, por exemplo, a um cachorro, a um gato, ela passa a não ter mais medo. Eu já tive casos onde a pessoa, com tanto medo, ela não conseguia nem ir no consultório. Então, a gente faz, nesse caso, uma sessão ou duas via Skype, ou seja, a pessoa faz do conforto da casa dela e depois a pessoa vai para o consultório, consegue chegar ao consultório. Gente, é possível fazer as transformações. Tem muitas histórias de pessoas por aí, é só você buscar na internet que você vai ver de transformações, ou seja, antes e depois, pessoas que estavam travadas nas vidas delas e elas se transformaram. Então, essa transformação, ela é possível que aconteça também na sua vida. Então, vem até mim que eu vou te ajudar a fazer esse processo. Esse processo é feito em até 10 semanas, né, por volta de 10 semanas, tem processos que eu consigo fazer em menos semanas, mas o natural, o mais normal lá no consultório são as 10 semanas, que é o que eu vejo que leva o tempo necessário para a pessoa também processar todo o entendimento daquilo que ela precisa entender. E aí,
a transformação acontece. Então, eu utilizo hipnose, programação neurolinguística, o Arolutifar, tenho também o acompanhamento dos meus mentores. Para quem não me conhece desde pequena, eu tenho um contato bastante grande com os anjos, com os meus mentores, e eles muitas vezes dão muitas dicas ali para mim. Então, gente, é possível fazer essa transformação acontecer de verdade. Então, manda um WhatsApp pra gente que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo, que vai fazer uma transformação na sua vida muito grande, porque sem medo você vai conseguir muitas coisas. O nosso WhatsApp é 9696577748, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11 9696577748, e o telefone lá do consultório que você pode ligar entre segundas e sextas-feiras das 9 da manhã até as 18 horas. É 4327 4301. Repetindo, 0 operadora 11 4327 4301. Bom, fazer essa transformação é muito necessário para que a sua vida mude, porque se você não fazer a transformação, a sua vida não funciona. Eu sempre falo aqui em todos os meus programas na rádio que continuar fazendo sempre as mesmas coisas vai sempre, gente, isso é bem básico, vai te levar sempre aos mesmos resultados. Para que você tenha resultados diferentes, você tem que ter uma frequência, né, de coisas diferentes na sua vida. Tem que se sentir diferente, pensar diferente, fazer coisas diferentes. Isso vai trazer um resultado diferente. Porque não adianta você ficar desejando, imaginando que algo vai acontecer. Eu vejo pessoas esperando serem salvas, esperando que o céu se abra e alguém diga para elas: você merece, você sofreu muito, você aguentou, você foi um batalhador, uma batalhadora, e eu vou te dar aquela estrelinha do merecimento. Gente, isso não existe, tá? Acorda, você precisa entender que se você continuar na vítima, se você continuar aí nessas sensações de ai, não consigo e não sei como, você vai continuar assim. Então, para que você faça uma grande transformação na sua vida, você precisa assumir que precisa mudar algo, né? Porque senão vai ter sempre os mesmos resultados e você não consegue. Se você não consegue mudar, você precisa também, né, dar uma chacoalhada aí em você e se ligar que você não consegue porque você não sabe como. Quando a gente vai para um especialista, né, quando as pessoas chegam lá, o que acontece? Tudo muda, porque eu sei como, eu estudei anos para isso, eu estou trabalhando há 20 anos, como eu disse, eu me especializei nessas travas, nesses traumas, nessas situações de transformação. Então, é o seguinte, eu estudo constantemente a respeito disso, então eu sei como, é por isso que é apenas 10 semanas. As pessoas me perguntam, mas 10 semanas é possível? Porque eu tô lá com minha trava há 30 anos. Gente, eu vejo isso todos os dias no consultório. Olha lá nos depoimentos que você vai entender do que eu estou falando. Entra lá no meu site, cristinalong.com.br. Está lá todas as informações sobre esse processo transformador que vai acontecer na sua vida. E pensando nesse processo transformador, eu quero te fazer um convite. Ainda dá tempo de você vir participar comigo. Nós começamos um curso ontem que chama-se PNL, Programação Neurolinguística de Recursos para Mudar. Então, é um curso que chama PNL para Mudar, Programação Neurolinguística para Mudar, onde eu tenho ensinado neste curso como transformar a sua vida através dos recursos da programação neurolinguística. Então, para você que é terapeuta, para você que gostaria de ter mais chances de fazer mudanças concretas rapidamente na sua vida, esse curso é para você. Então, entra lá no site, está lá as informações, ou você manda um WhatsApp pra gente que eu te mando as informações. Hoje ainda dá tempo, até a semana que vem dá para você entrar. Depois não vai dar mais, porque daí o curso já vai estar bem adiantado. Então, o nosso WhatsApp é 9696577748, repetindo, 9696577748. Gente, ser significa estar no lugar certo, né? Quem é você? Você precisa ser quem você é. Eu vejo muitas pessoas desencaixadas daquilo que elas realmente são, da essência delas. O que significa uma pessoa desencaixada? Significa uma pessoa que faz as coisas que não gosta, que está no lugar que não gostaria, que está nos relacionamentos onde também não sabe lidar com aquilo, está insatisfeita, frustrado, tem a profissão muitas vezes errada, e é uma pessoa que se sente literalmente desencaixada, embaraçada na própria vida, é a pessoa que tem uma frustração gigante. Essa pessoa,
se este é o seu caso, não está conseguindo ser quem ela é realmente, quem ela veio ser. E por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas lá desde criança ouviu informações erradas a respeito do poder ser. Então, o que significa ter informações, ter recebido informações erradas a respeito do poder ser? Significa que você ouviu coisas a respeito dessas possibilidades de forma errada. Então, por exemplo, você ouviu que não daria para você ser aquilo que você queria ser, porque provavelmente você não tinha dinheiro, ou seus pais não poderiam, ou aquilo não era para você, ou você não tinha talento, ou aquilo era uma profissão de gente ruim ou algo assim. A gente ouve informações, né? Essas informações vêm através das ideias e dos entendimentos das pessoas que estão à nossa volta. Só que você já parou para pensar que essas ideias e entendimentos, elas podem não estar certas? Gente, a pessoa só pode dizer realmente algo com propriedade quando ela estuda aquilo, quando ela realmente sabe. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas, elas falam da boca para fora. Elas falam porque elas acham, elas ouvem e repassam coisas. Então, imagina uma criança que ouve dos pais coisas que não tem muito fundamento. O problema é que a criança, ela acredita nos pais. Então, ela acredita quando o pai fala que aquilo não dá certo, que tal coisa é muito difícil. A criança, ela acredita que o pai é o herói, a mãe é a heroína daquela criança. Só que quando esse adulto cresce, ele perde, na verdade, ele não tem a sacada de entender que aquele adulto que falou coisas para você, né, quando você era criança, também não sabia. Então, foi uma conclusão equivocada. Então, muitas vezes a gente ouve do pai, poxa, dinheiro não dá em árvore, é muito difícil, você não nasceu em berço de ouro, você não tem essa capacidade. Mas você já parou para pensar que seu pai falou isso, por exemplo, porque ele também se sentia assim, incapaz, porque ele também não sabia como? Ou seja, os resultados da vida dele foram feitos das experiências que ele teve. E foram experiências frustradas. Por que foram experiências frustradas? Porque ele não aprendeu como, não aprendeu do jeito certo. Porque, claro, gente, infelizmente não teve a condição de aprender do jeito correto. Não teve, por exemplo, a sorte, muitas vezes, de ter estudado numa escola bacana, de ter tido pessoas que são orientadoras na vida dessa pessoa, né? Desse pai. Então, você ouviu coisas equivocadas na sua infância. Então, acorda, porque você precisa entender que você tem dentro de você esse sentimento de não capacidade, de achar que não pode, que não consegue, mas porque seus pais também provavelmente tinham. Então, você só tem um equívoco dentro de você. O equívoco é você acredita que não pode, que não é capaz. E isso está errado. Eu vou mudar isso dentro de você. Eu mudo através de duas formas. A primeira forma é eu mudo o sentimento para que você se sinta capaz. E a outra forma eu vou te dar ferramentas concretas para que você consiga de verdade ir e fazer a diferença na sua vida. Porque se você não aprendeu como, você vai continuar fazendo errado. O aprender como é importantíssimo. Quando a pessoa aprende como, ela tem resultados. Gente, se a gente pegar empresários por aí bem-sucedidos, muitas dessas histórias desses empresários bem-sucedidos, por trás dessas histórias, tem um caminho. E nesse caminho, nesse caminhar, nesse trilhar de vida que eles tiveram, está por trás disso o entendimento daquilo que eles precisaram entender. Então, nem todo empresário nasceu num berço de ouro, nem toda pessoa bem-sucedida já teve essa sorte. Não, foram pessoas que foram buscar, mas foram pessoas que tiveram a capacidade de olhar para a própria vida e desistirem daquilo que elas aprenderam. Porque a gente tem que desistir, a gente tem uma hora que a gente precisa olhar e dizer para si mesmo, aquilo que eu aprendi está equivocado, eu entendo isso, eu respeito e eu desisto disso. E aí, o desistir significa que eu também venho com um entendimento de que eu preciso colocar um ensinamento correto naquele lugar. Então, onde eu vou buscar esse ensinamento? Em que fontes? Eu preciso entender que eu preciso buscar na fonte correta, porque a fonte correta é a fonte que vai ter um resultado. Existem receitas. Se você seguir as receitas corretas, você vai ter os resultados
concreto. Se você seguir receitas erradas, equivocadas de pessoas que também não conseguiram, você vai continuar tendo resultados medíocres. Vai continuar tendo resultados que são curtos, que não é aqueles resultados que você realmente deseja na sua vida. Então, funciona assim esse processo, pessoal. Manda um WhatsApp para mim, que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo, que é um processo transformador, e muito interessante. Então, o nosso WhatsApp é 9696-57748, repetindo, 9696-57748. E o telefone lá do consultório, que você pode ligar de segunda a sexta entre 9 e 18, é 4327-4301. 4327-4301. Todas as informações sobre tudo que eu tenho falado aqui nos meus programas da rádio, os meus atendimentos, o meu livro Anjos e Mentores, as viagens que eu faço pelo mundo, os cursos, os workshops, tem também as informações sobre o meu canal no YouTube, o Facebook, estão todas lá no meu site. O meu site o meu site é cristinalong.com.br. cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você está dirigindo neste momento e não pode anotar, põe depois lá no Google, quando você chegar na sua casa, você vai lembrar de mim. Olha, eu preciso colocar lá o nome da moça da rádio. Põe Cristina Long, Rádio Mundial, e aí você vai ter eu tenho vários blogs, eu tenho vários sites, vai aparecer lá várias coisas a respeito de mim, e você vai conseguir me achar com certeza. Fazer essa transformação é necessário, porque se você não assumir essa transformação, nada vai acontecer na sua vida. E eu vejo isso, gente, constantemente nas pessoas que chegam lá no consultório. Elas assumem que elas querem mudar. E quando elas assumem, elas também entendem que elas não conseguiram, que elas não estão entendendo o quê. E aí eu vou ajudar você a entender o que você precisa mudar e vou usar todas as técnicas que são fabulosas, a hipnose, a programação neurolinguística, o Arulutfar, para fazer essa grande transformação na sua vida. Então, pessoal, 9696-57748 é o nosso WhatsApp. 9696-57748. E pensando nesse assumir, nessa responsabilidade, nessa transformação, eu quero te fazer um convite. Em abril, eu vou levar um outro grupo à Índia e eu vou acompanhar você desde o Brasil para fazer esse processo transformador com você durante essa viagem também. A proposta da viagem é conhecer a Índia, claro, vários lugares, Taj Mahal, lugares lindíssimos, belíssimos, tem muitos contrastes lá, tem muitas vivências interessantes por lá para a gente observar, e eu vou acompanhar você desde o Brasil. Então, é uma viagem super facilitada, que vale muito a pena. Então, as informações sobre essa viagem, né, está lá no site jornadas.tour.br, jornadas no plural, jornadas.tour.br. Está lá também as informações sobre a viagem ao Egito, ao Peru, à China e à Islândia. Nós temos todas estas viagens para o ano que vem. E são viagens de transformação, onde você vai fazer uma grande diferença na sua própria vida. Você vai dar esse presente para si mesmo, conhecendo de quebra um lugar maravilhoso. Então, jornadas.tour.br. É importante você entender que para fazer a mudança, você precisa fazer a mudança. Não existe, gente, é uma coisa bem boba que eu vou falar agora, mas é uma realidade. Não existe mudança sem mudança. As pessoas, elas desejam mudar, elas querem mudar a vida que elas têm, mas elas não percebem que para fazer a mudança, elas têm que se mover. Né? Por isso que não existe mudança sem mudança. A gente precisa se mover. E neste se mover é o processo, né? O se mover é o processo de buscar ajuda, de assumir algo, de pagar o preço para fazer, para aprender, de decidir não fazer igual, de decidir entender. Esse processo de mudança vai trazer uma grande transformação para sua vida. Agora, se você não fizer esse processo, se você não for buscar este processo, o que vai acontecer? Você vai ficar parado, vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, para que a sua vida aconteça, para que a sua vida seja realizada de forma diferente, você precisa passar por esse processo. O nosso WhatsApp, gente, manda lá um oi pra gente que eu vou te mandar as informações de como funciona. 9696-57748 e 4327-4301. E é isso, até o próximo programa. Boa noite. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center. Revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o